paz, igreja. Quantos sentem a presença dele aí? Ah, irmão, tá tão leve, tá tão gostoso aqui. Ué. Meu Deus, imagina como é que vai ser o acampa que tá chegando. Meu pai. Alguém gostaria de dar um testemunho? Então eu vou chamar minha esposa para pregar. É só para... Não colou. Abra só. Só dia 3. No culto das mulheres, já fica a chamada. Irmãos, abram a Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 18. E o versículo 18. Lucas 18, uma passagem muito conhecida. Acharam aí? Diz assim a minha versão aqui. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Amém. Irmãos, semana, acho que passada, eu estava conversando com o Mateusão e o Cauã, e o Senhor estava falando justamente isso, que tudo que a gente necessita está em Cristo. Então, o certo seria a gente desejar somente Cristo, porque tudo que a gente precisa é como se saísse dele. Tudo que a gente precisa, toda a provisão, toda a ausência, toda a falta, vem de Cristo. E o Senhor estava ministrando isso no meu coração, e eu cheguei a ver até não sei se era um Rios, do Douglas Gonçalves, falando sobre essa passagem. Falando que o importante para o jovem rico era o tesouro material, mas ele estava ali diante da presença de Jesus, que a presença era o mais importante. E aí, depois disso, parece que o Senhor começou a permitir que eu visse outros pastores e outras pessoas batendo, indo no mesmo termo. O Cauã chegou a me mandar um vídeo do Juscelio, que eu amo muito, falando algo parecido, e eu vi um outro pastor, que a mãe do Mateus manda para mim às vezes, coisa dele que eu amo também, esqueci o nome, algo parecido, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, o quanto que a gente pode deixar de perceber que Cristo é a própria bênção. E nesse texto, eu não vou ficar falando muito dele, vocês conhecem o texto também?
Todo mundo aí? Conhece o texto? O cara pergunta para Jesus, o que eu faço para, a minha versão diz, herdar a vida eterna. Para mim esse cara estava acostumado com herança. Para mim esse cara estava acostumado com tesouro, estava acostumado com dinheiro. E ele fala assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? A pergunta era, ele queria a vida eterna. E Jesus responde para ele, fala assim, bom é só meu Pai que está no céu. Por quê? Jesus não era bom? Ele era, mas na cultura judaica, você só pode falar que algo é bom quando terminou a obra. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para ele, só o meu Pai é bom, porque só Ele começou e terminou a obra dele. Eu ainda tenho a minha para fazer, você ainda tem a sua. Então, para um judeu é como se você, vamos supor, ele está construindo uma casa, a casa está pronta, mas ele ainda não mudou, ainda não tem móveis, e aí a gente fala assim, nossa, ficou boa. Não, para o judeu só fica bom quando tiver terminado, tudo arrumado, tudo no lugar. E era isso que Jesus estava falando para ele, bom é só meu Pai, porque ele já terminou a obra dele. Daí Jesus falou assim, olha, não mate, não roube, não adultere. Estava falando dos mandamentos. E esse cara responde, olha, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Em outras versões diz desde a minha infância. Ou seja, era uma pessoa que estava familiarizada, vou trazer para o nosso contexto, tá? Uma pessoa familiarizada com a igreja. Ela ia nos cultos, ela dava oferta, ela participava do grupo de jovem, se ela fosse jovem. Uma pessoa envolvida. Olha, eu faço isso desde a minha infância que eu vou na igreja. Faço escola bíblica dominical, vou aos cultos. E aí a Bíblia diz que quando Jesus ouviu essa resposta, falou assim, uma coisa te falta. Que é mais ou menos isso que o Mateus falou aqui na oferta. Eu fiquei até com medo, Mateus. Eu falei, ele não vou ter nada para falar, se ele continuar falando. Eu falei, Jesus, fecha a boca dele. Porque era mais ou menos isso que o Mateus falou, porque quantas vezes a gente está aqui e a gente faz as coisas no automático. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça, eles estavam fazendo um teste social, essa moça ela foi numa entrevista de emprego, e ela sentou num banco e tinha umas 8 pessoas lá, só que só ela era uma pessoa normal, o resto era tudo ator. Então, de tempos em tempos tocava uma campainha, fazia pé. Aí os atores que estavam lá, fingindo que estavam na entrevista de emprego, eles levantavam. E ela começou a olhar para todo mundo e perguntou, por que vocês estão levantando? Não, a gente só sabe que quando toca tem que levantar. Aí no segundo apito ela não foi. A partir da terceira buzina, fazia pé. Aí a moça ficava de pé junto com todo mundo e sentava. E foi indo embora, um após outro, como se estivesse fazendo a entrevista. E iam embora. E ficou só a moça. Aí chegou um outro cara, que também não era ator, que estava ali para um anúncio de uma entrevista de emprego. E aí quando tocou a buzina, as pessoas já tinham ido embora. Mas a moça repetiu o padrão. Ela se levantou. Aí foi um rapaz. O rapaz que chegou falou assim, por que você está levantando? Ela falou, olha, porque o pessoal que estava aqui, todos eles quando tocavam essa buzina, eles ficavam em pé e depois sentavam. E foi um por um. Acho que agora é a nossa vez. Aí na segunda buzina o cara já, junto com ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente faz as coisas por repetição. Como o Mateus falou, às vezes você dá oferta, você nem sabe, você nunca procurou saber por que você oferta. Por que você dizima? Qual que é a intenção do seu coração? Será que você faz porque você vê outro fazer, ou porque está escrito na Bíblia? Ou porque alguém te ensinou? Mas o que é seu? O que parte de você? O seu relacionamento com Cristo. Será que você lê a Bíblia porque o pastor fica falando, olha, lê a Bíblia toda semana. Por favor, leia a sua Bíblia. Por favor. Ou será porque você tem vontade de conhecê-lo? Será que a gente jejua porque a gente quer alguma bênção, a gente quer chamar a atenção de Deus? Qual é a nossa intenção? Eu vejo que esse rapaz deu essa resposta para Jesus. Jesus falou assim, olha, cumpre os mandamentos. Ele falou, cara, eu tenho feito isso. É
como se ele estivesse falando assim, eu tenho feito isso e isso não está funcionando. Porque ele ainda questionou Jesus sobre a vida eterna. Se ele estivesse fazendo de coração, talvez acho que Jesus já tinha dado a resposta para ele, sim ou não? Mas ele ficou insistindo, porque algo dentro dele faltava, porque não adianta eu ser praticante de uma coisa que eu não sei o motivo. Vocês estão entendendo? E aí ele estava diante desse dilema, aí o Senhor falou assim, calma aí, uma coisa te falta. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Aí ele fala assim, e você terá um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, me segue. Sabe o que o Senhor falou para mim, lendo esse texto hoje? Que muitas vezes a bênção, ela nos paralisa. Porque Jesus era um cara de movimento, sim ou não? Você vê que ele não parava, cada hora ele estava num lugar. E quando ele fala para o cara, olha, pega o que você tem e vende, você vai ter um tesouro no céu. Depois disso você vem e me segue. Por quê? Porque ele sabia que as riquezas iam travar o cara. Porque uma pessoa que está presa em algo, ela não tem condição de seguir ninguém. Quantos estão entendendo? É que nem, por exemplo assim, é muito mais fácil para o jovem fazer algumas coisas ousadas, do tipo, eu vou abandonar meu emprego, vou fazer missão na Malásia. É muito mais fácil para um jovem fazer isso do que para mim que sou casado. O casado, ele tem a esposa, ele tem o filho, ele tem o emprego, ele está preso. Não que a minha mulher seja uma prisão. E se fosse, seria uma linda prisão. Um lugar que eu gostaria de ficar preso muitos e muitos anos. Mas não vem ao caso, volta aqui. Mas você concorda que algumas coisas nos prendem? Imagina um cara, por exemplo, um cara que tem, um império muito grande para cuidar e precisa dele estar lá para a coisa acontecer. O cara está preso naquilo. Ele não consegue. Eu vou falar o que o Senhor ministrou no meu coração. Que às vezes Ele nos abençoa e a gente fica preso nas bênçãos que Ele mesmo nos dá. Você ora tanto para ter um emprego, aí você tem um emprego, aí o emprego te prende. Você ora tanto para ter um relacionamento, aí Deus dá o relacionamento te prende. Você ora tanto para Deus te abençoar financeiramente, e aí as finanças te prendem. Quantos estão entendendo? Eu creio que Jesus está falando, cara, o seu coração está nessas coisas, e isso vai te deixar paralisado, e eu tenho que caminhar, e eu quero que você me siga. Então larga o que te prende e vem, você vai ter um tesouro no céu. Depois disso você vem e me segue. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Eu sou a própria bênção. Se você estiver comigo, você não vai precisar desses tesouros aí. Você já vai ter um tesouro no céu, a vida eterna. Qual que era a pergunta dele? Vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus está falando assim, me segue. Prazer, vida eterna. Me segue, eu sou a bênção. Só que a Bíblia diz que aquele homem vai embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Eu fico pensando, aquele cara hoje poderia ter um livro, eu não sei o nome dele. Mas suponhamos que ele chamava Ricardo. Poderia ter um livro na Bíblia. Segunda carta de Ricardo aos irmãos de Campinas. Poderia ter um livro com o nome dele, ele poderia ter contado experiências. Ele estava diante da vida eterna, ele estava diante da própria bênção, mas ele foi embora triste, sabe por quê? Porque ele achou que bênção é o que ele tinha. E muitas vezes a gente acha que bênção é aquilo que Deus te deu, ou aquilo que você ganhou. E eu não estou falando que isso não é... Você está entendendo, né? Eu não estou...
Eu quero tentar colocar isso na sua cabeça da maneira mais simples possível. Porque, posso falar uma coisa? Hoje, enquanto o Senhor falava comigo, quantas vezes eu confundi a bênção. Na verdade, o que o Senhor nos dá são presentes, porque as coisas aqui, elas são passageiras. Tudo é passageiro. Seu carro é passageiro, seu relacionamento é passageiro, a casa que você mora é passageira. Se a gente pudesse, daqui 200 anos, de alguma forma, voltar e olhar onde é a nossa casa, se ela ainda estiver de pé, vai ter outras pessoas morando lá. O seu carro, sei lá onde vai parar. O seu dinheiro no banco, não sei o que vai acontecer. Nem você sabe. Quando você partir, a Bíblia diz que a gente não tem mais memória daqui. Cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Acabou, partiu daqui, acabou. Aí tudo que a gente lutou, por exemplo, a gente lutou tanto para fazer um curso, o curso já era. A gente lutou tanto para conseguir uma casa, a casa já era. A gente lutou tanto para comprar um carro, o carro já era. Mas acabou. E a gente tem essas coisas como coisas assim, que a gente precisa a qualquer custo lutar por isso. E Jesus está falando, você só precisa me seguir. Essa é a bênção. Por isso que ele fala assim, deixa o seu tesouro, aquilo que te prende, aquilo que vai te paralisar num lugar, e me segue porque eu estou em movimento, cara. Eu estou andando, e se você estiver comigo, eu sou a própria bênção. Porque onde Jesus está não tem escassez. E se tiver escassez, Ele te ajuda a suportar. Porque a palavra diz, e quando passares pelo fogo, nem as chamas arderão em ti. E se passares pelas águas, quando passarem por elas, elas não te submergirão. Eu estou estudando Gênesis, cara. Você não tem noção de quantas vezes o Senhor se mostra em Gênesis. Cuidando. E Ele é um Deus geracional. A mesma coisa que Ele fez por Abraão, Ele fez por Isaac, fez por Jacó. Ele apareceu para um, apareceu para o outro, apareceu para o outro. A mesma promessa, farei de vocês uma grande nação. É um Deus que cuida. E muitas vezes a gente confunde as coisas. E a gente não consegue achar nele a bênção. Nós tínhamos que agarrar Jesus como se Ele fosse a bênção que a gente tanto quer. Seja ela familiar, financeira, emocional, espiritual, material. A gente tinha que abraçar Jesus de uma forma que Ele fosse a principal bênção. E todo o resto, é que a Bíblia é tão simples e tão profunda ao mesmo tempo que a gente não consegue entender. Por isso que Deus fala que não tem como compreender as Escrituras senão pelo Espírito. Por isso que tem gente que lê e não entende nada, porque se o Espírito, se ela não estiver disposta a deixar o Espírito mostrar para ela o que está revelado nas entrelinhas, ela não vai entender nada. Porque o Senhor quer nos levar nesse lugar de revelação. Você olha para a Bíblia inteira revelando Cristo, e Ele é a própria bênção. A presença dEle é a bênção. Por isso que no louvor eu citei José. Porque como que uma pessoa na prisão pode estar abençoada? Mas a Bíblia diz isso sobre ele, porque o Senhor era com ele. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Deus não livrou ele da prisão. Podia ter livrado sim, mas não livrou. Mas Deus foi com ele lá, Deus não abandonou. Deus foi com ele na casa de Potifar. Deus podia ter livrado? Podia, mas não livrou. Então se eu confundo o que é bênção, às vezes eu acho que eu estou na prova e eu estou abençoado. Às vezes eu acho que eu estou numa prisão e eu estou mais abençoado na prisão do que quem está fora dela. Porque se Ele estiver comigo, Ele é a própria bênção. A sua presença, o seu favor, a sua companhia já é a própria bênção. Aí a gente fica pensando, quando eu chegar na eternidade, eu vou dizer, não, a eternidade é Ele. Se você está desfrutando dele agora, você já está na eternidade. Você só vai mudar de plano, de dimensão, sei lá o quê. Mas se você estiver andando com Ele, você já está desfrutando, porque a vida eterna, a Bíblia diz que é Ele. E a gente fica
buscando coisas para preencher. E essas coisas preenchem por um tempo. Um carro novo preenche por um tempo. Um relacionamento novo preenche por um tempo. Uma boa quantia em dinheiro preenche por um tempo. Você está saudável emocionalmente, preenche por um tempo. Você fazer uma viagem, preenche. Você fazer um hobby, alguma coisa que você gosta, você ter algum tipo de realização, preenche por um tempo. Mas e depois? Quem já enjoou aqui de carro? Eu tenho um carro, eu enjoei. Nossa, gente. Obrigado, Pati. Por que enjoou? Porque perdeu a graça. Pode ser que o carro, daí ela vende para outro, ela pega o carro dela e vende para outro, e aquele carro que não tem graça nenhuma para ela, para o outro que está comprando, falou, nossa, mas vai passar também. Porque não é a verdadeira bênção. Ela só é uma extensão da verdadeira bênção, e a bênção é Cristo. E se nós não abandonarmos aquilo que nos prende, não vai abandonar sua mulher, hein, Vitão? Eu também não vou abandonar a minha. Você nem casou, mas nem passa isso pela sua cabeça. Entende? Não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando de um coração apegado, porque esse moço tinha um coração apegado nas riquezas. Pastor, como que você sabe disso, se a Bíblia não fala mais nada? Senão ele tinha seguido Jesus, Porque Jesus falou assim, vai e vende. Ele não ia vender tudo que ele tinha num dia. Jesus estava dando um tempo, sim ou não? Ele falou, vai lá, vende, dá para os pobres, ou seja, tira o coração disso, porque Jesus sabia que o coração estava naquilo. Aí depois disso você vem e me segue. Vocês estão entendendo? E aí o que ele fez? Foi embora. Porque ele ouviu aquilo que ele não queria. Ele podia ter ficado quando Jesus falou assim, honra o seu pai e sua mãe, não rouba, não mata, não adultera. Ele falou assim, beleza, Senhor, já faço, um abraço, viu? Beleza, estou com a vida eterna. Não, mas ele ficou insistindo, por quê? Porque ele estava nos cultos. Ele participava dos grupos de WhatsApp. Mas ele não tinha ideia de quem era a verdadeira bênção. Quem era a verdadeira bênção. E quantas vezes a gente está dentro da igreja, ouvindo palavra de quinta, de domingo, de sábado, sei lá mais que dia. E a gente ouve e acha bonito e sai lá fora. Hoje eu vi um pastor falando, esqueci o nome dele, ele é pastor da Rede, uma igreja que tem em Indaiatuba. Ele falou que dentro da igreja é tudo tão maravilhoso, mas quando sai da igreja, é como se a gente tivesse uma dupla personalidade. A gente sai da presença de Deus com uma facilidade, como se Ele já não mais nos acompanhasse, e aí a gente vive coisas, e a gente cai nos mesmos pecados, e vira um ciclo recorrente. Por quê? Porque estamos aqui, mas não sabemos o que estamos fazendo. E o Senhor quer ser intencional conosco nesses dias. Ele tem falado muito comigo sobre ser intencional. Hoje eu saí com um amigo à tarde. Fomos ver um negócio lá, chegamos lá, tinha uma pessoa no lugar que está com câncer de próstata. Eu nem conhecia direito, mas eu falei assim, eu posso orar por você? E eu fui e orei com essa pessoa. Por quê? Porque eu não sei qual é a oportunidade de eu vê-la de novo. E antigamente eu ficava assim, pedindo sinal para Deus. Deus, se ele coçar o bigode, é que é para eu orar com ele. Ó, se essa xícara que está em cima cair no chão. Não, irmão, eu já sei o que tem que fazer. O máximo que eu posso perguntar foi, posso orar pelo Senhor? Não. Beleza, Deus te abençoe. E aí a gente perde as oportunidades, porque a gente fica, entendeu? Tem coisa que a gente já sabe o que é para fazer e fica perguntando para Deus.
a gente não vive uma vida intensa, a gente vive dentro de uma bolha gospel, onde a gente vem para o culto, se alimenta, aquilo massageia o nosso ego, a gente sai feliz, cheio de coragem, a gente sai um leão, aí chega lá fora e volta a ser um gatinho. Quem assistiu o He-Man na sua época de infância? A Paty está me ajudando hoje, toda vez, isso aí. Quem lembra? Vocês são muito novos, né? Quem lembra do He-Man? Alguém lembra? Sabe o que é o He-Man? O He-Man, ele tinha um gato que chamava Gato Guerreiro. Mas ele era um tigre meio medrosão, assim, covardão. Só que quando o He-Man erguia a espada e falava pelos poderes de Grayskull, e ele se transformava e tal, aí ele mirava a espada assim pro tigre, que era covardão, aí o tigre virava um... Aí, nossa, mudava a fisionomia, a voz do tigre, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa, esse tigre é... Eu tive esse tigre pequenininho, ele mexia as perninhas. Era legal. E a gente parece isso, a gente entra dentro da igreja, a gente canta um louvor, ouve uma palavra, alguém ora conosco, ou a gente recebe uma profecia, ou alguma coisa acontece, a gente vira o gato guerreiro, parece que... Aí a gente sai da porta para fora, irmão, às vezes não chega nem em casa, já virou o gatinho. Entende? Volta um pouquinho na sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 5, por gentileza. Eu já vou terminar. Deixa eu pular aqui para ganhar tempo. Vai para o versículo 5. Lucas 5, 5. Diz assim, ó. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os barcos estavam tão cheios de peixes que quase se afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você também conhece essa história, sim ou não? Você viu a diferença de comportamento? Jesus falou o que tinha que fazer. Ó, pega os seus bens, vende aí, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Depois disso você vem e me segue. Ele foi embora triste. O outro não pescou nada a noite inteira, quebrado, pobre, pobre, pobre de maré desci. Quebrado. Aí Jesus vai no barco dele, fala assim, vai lá, lança de novo a rede. Ele falou: Senhor, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Ó, diferente. Já obedeceu, vou fazer aquilo que você me mandou. Ele obedece, o barco fica tão cheio de peixe que o barco está quase tombando, a rede rasgando. Ele teve que chamar os amigos para ajudar. Muito peixe, muito. Se fosse o jovem rico, posso conjecturar aqui, se me permite? Não está na Bíblia, isso sou eu que estou falando. Se fosse o jovem rico, ele ia falar assim: olha que bênção! Quanta bênção tem aqui todos esses peixes. Agora minha empresa de pesca vai decolar, porque o tanto de peixe que tem aqui, eu posso ficar sem trabalhar uns 4 anos. Eu vou vender e vou viver do resto, que nem a viúva do azeite. Agora acabou, chegou a minha aposentadoria. Depois do maior fracasso dele, Jesus, com a sua presença, entrega a maior bênção.
E depois de entregar a bênção, ele podia falar assim: bom, agora eu vou pagar minhas contas, vou sair do vermelho, vou aumentar a sede da nossa cooperativa de pesca, vou contratar mais funcionário para eu poder descansar com a minha família no final de semana, vou comprar um iPhone 17. Você está rindo, mas você está entendendo. Aí quando ele está fazendo todos aqueles planos na cabeça dele, Jesus falou assim: cara, ele se joga, né? Ele fala assim: Senhor, eu sou pecador, se afaste de mim. Porque eles ficaram espantados com a bênção que eles tinham recebido. Muitos peixes, muitos peixes. Aí Jesus fala assim: está abençoado, irmão? Tô. Ele falou assim: agora vocês vão pescar gente. Larga esse trem tudo e me segue. Olha o que diz o texto. Versículo 11. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Porque eles entenderam o quê? Que a bênção era o homem. Quantos estão entendendo? Deixaram tudo. Um ele pediu para seguir, foi embora porque estava preso. O outro ganhou tudo. E olha que esse já era rico, hein? Um já era rico. Podia falar assim: ah, não vou vender tudo não, vou deixar uma reservinha aqui. Deixo na mão do Léo, que o Léo cuida para mim, né, Léo? Vou deixar um pouco com o Léo e vou. Você sabe quando que eles desfrutaram, o pessoal do barco, quando que o pessoal do barco desfrutou da bênção? Da onde estava o barco até chegar na praia. Eu acho que os caras punham a mão nos peixes assim e falavam assim: nossa, ia resolver minha vida. Nossa, que top. Eu ia sair daqui no Guatemi agora. Comer lá no, como é que chama? Outback. Ia lá no Outback. Pagar para todo mundo. Aí Jesus falou assim: então, gostaram? Deixa tudo. Mostra que o seu coração não está nisso. Vem e me segue. E os caras deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu quis usar esses dois textos porque fala da mesma coisa. Para mim fala da mesma coisa. Fala se você está disposto a seguir e deixar aquilo que o seu coração está preso, ou se você vai fazer que nem o faraó com as rãs lá. Quando que você quer que tire essas rãs da sua casa? Amanhã. Amanhã eu... É sobre isso. A bênção é Ele. Está com Ele. Cara, de verdade, tem gente que pensa que no inferno o diabo vai reinar lá. Eu já vi o comentário de algumas pessoas que eles acham que Deus é o rei do céu e o diabo é o rei do inferno, e que chegar no inferno o diabo vai maltratar, vai mandar, Não, o diabo vai estar na mesma situação de quem está lá, até pior, porque fala que vai ter, né, mais juízo, né? Se a Bíblia fala assim: olha, terei menos rigor para Sodoma e Gomorra, é porque vai ter diferença de rigor no inferno. E o diabo, acho que ele vai estar no pior nível. Na verdade, ele vai estar pior do que quem for para o inferno. Ele vai ser o pior de lá. Ele não vai estar reinando lá. E lá vai ter muita coisa ruim, irmão. Se você lê a Bíblia, lá tem fogo que não acaba, tem verme que não deixa de comer a pele. Você vai desejar a morte, mas ela não vai estar lá. É um lugar de angústia, de dor, de lágrima, de ranger de dente, de uma série de coisas terríveis. Mas eu acho que o pior é que não vai dar para desfrutar nada da presença de Deus. Porque aqui, por mais inferno, tem gente, tem um amigo meu que ele fala assim: inferno não existe, inferno já é essa terra aqui.
E eu falei assim, olha, então desfruta, porque ainda tem a presença de Deus na terra, então desfruta, porque lá nem isso vai ter. Porque o pior inferno não vai ser o que vai acontecer, vai ser a ausência da presença. E às vezes a gente se ausenta da presença para ficar preso em coisas que Ele mesmo nos deu. E eu não estou falando só de coisas materiais, porque tem gente que é apegado em pessoas, tem gente que é apegado em situações, tem gente que não vive sem isso ou sem aquilo. Nós não vivemos sem Jesus. Ele é a bênção. Quando Ele convida para seguir, Ele está falando assim, eu sou a bênção. Não tem nada a ver com peixe, não tem nada a ver com tesouro terreno. Jesus quer você por inteiro. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai estar sempre correndo atrás da bênção. Não tem um versículo que diz que todas essas bênçãos virão e te alcançarão? A gente já pensa que é coisa material, que é os nossos desejos sendo realizados. Eu acho que todas essas bênçãos virão e nos alcançarão é quando Cristo encontra lugar em nós. E Ele vem saltando pelos montes. E Ele chega até nós, e aí Ele é a fonte de toda a bênção. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Talvez hoje o Senhor esteja fazendo um convite para nós. Porque às vezes você vai falar assim, pastor, eu não sou apegado em dinheiro. Pastor, eu não sou apegado nisso ou naquilo, não tem nada que me prende. Irmão, sempre tem alguma coisa que nos prende. Quer a prova disso? Aquilo com que você gasta o seu tempo é o que te prende. As pessoas não gastam tempo com Jesus, mas querem passar a eternidade com Ele. De repente você vai falar assim, pastor, eu gostaria de passar mais tempo, mas eu não posso. Eu sei, irmão, você acha que eu fico 24 horas com Jesus? Eu vindo para cá de carro, eu falei para minha esposa, porque quando o Senhor dá uns tipos de mensagem dessa e mexe por dentro, eu fico pensando assim, Senhor, por que o Senhor não faz isso que eu estou sentindo agora, que eu estou percebendo agora, durar 24 horas? Porque tem dia que a gente acorda na carne, tem dia que a gente passa o dia na carne, chega no final do dia, a gente vai fazer oração para dormir, e a gente se lembra que não passou o dia com Jesus. É só comigo que acontece isso? Hoje eu esqueci de orar na hora do almoço. Quando foi 4 horas da tarde, eu estava mexendo no WhatsApp. Cara, não sei se você acredita nisso, acontece comigo. O Senhor falou assim, você nem agradeceu pelo alimento hoje. Aí você pensa assim, como que o Rei do Universo, que tem tanta coisa, tanta gente para cuidar, se importa tão pessoalmente conosco a ponto de nos corrigir nas pequenas coisas, tipo assim, você não orou, você não agradeceu pelo seu alimento. Eu falei, Pai, me perdoa. Verdade. E aí eu falei assim, Senhor, por que eu não tenho essa consciência da presença 24 horas por dia? Um dia nós vamos ter. Mas nós precisamos, irmãos, entrar nesse lugar onde a gente percebe Ele, onde a gente não faz mais as coisas porque o outro faz. Sabe, onde Ele fala assim, vem e me segue, e a gente consegue confiantemente segui-lo. E para uns, Ele não vai pedir muito, mas para outros Ele vai, e o que nós vamos fazer com isso? Qual é a resposta que a gente vai dar para Deus? Irmãos, eu vou fazer um desabafo.
Às vezes eu falo assim para Deus: Senhor, o que nós estamos fazendo como igreja? Parece que a gente tem os cultos e a gente arrecada dinheiro para pagar a estrutura, e sobra quase nada para abençoar as pessoas. Quando abençoa um ou outro é um milagre. Eu falei: qual que é o propósito de ficar aberto? Por que a gente não sai na rua? Não sei, faz alguma coisa diferente. As pessoas estão morrendo lá fora, a gente está cheio de Deus aqui dentro. Cara, qual que é o propósito da nossa vida? Eu já falei, a gente vai pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto e morrer? É só isso? Será que Deus não tem mais? Será que o Senhor não quer te usar onde você está inserido? Será que Ele não quer que a gente seja mais intencional? Será que Ele não quer que a gente reclame menos? Será que Ele não quer que a gente se esforce um pouco mais para viver a Bíblia e não só ficar falando dela, postando? Será que Deus não quer um pouco mais? Será que a gente não precisa seguir Ele um pouco mais e deixar algumas coisas que nos prendem para trás, seja elas quais forem? Será que não está na hora da gente arriscar um pouco mais por Jesus, porque os dias são maus e o tempo está acabando? Ou será que nós vamos ficar de culto a culto, acampamento e acampamento, campanha e campanha? E aí muitas vezes a gente, irmãos, tem gente que fala assim para mim: pastor, hoje eu passei o dia com Jesus. O que rolou? Eu peguei a oração do bispo fulano de tal, 7 horas da manhã, depois eu fiz o devocional da minha Bíblia online, às 8, e aí não sei o quê. E às vezes o cara acha que passou o dia com Jesus porque ele fez coisas. O ladrão da cruz não fez nada. Nem doutrina ele sabia, nem batizado ele foi. Ele não fez teologia, ele não curou ninguém. Ele não teve... Não. Mas quando ele olhou para Jesus, ele falou assim: ei, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele creu. E talvez se perguntassem para ele: por que você está aqui? Como eu postei esses dias, eu vi um pastor americano falando sobre isso, eu achei maravilhoso. E ele falou assim: olha, o cara que estava no meio da cruz, ele falou que eu podia vir. Às vezes a gente acha que passar tempo com Jesus é porque eu estou lendo a Bíblia, ou porque eu estou escutando um louvor. Mas se eu fizer tudo isso sem a consciência da presença, eu só estou sendo um religioso como os fariseus, que falavam assim: por que seus discípulos não lavam a mão? Por que seus discípulos comem? Por que seus discípulos fazem não sei o que no sábado? E tem gente dentro da igreja hoje assim, questionando: por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que não faz assim? Por que a gente não segue Jesus? E deixa Ele nos guiar para o lugar que Ele tem para nós, e a gente possa ser uma resposta. Não é possível que Ele nos fez para algo tão pequeno. Será que Ele nos fez para ficar congregando de quinta e domingo? Para virar um grupinho? Ele tem muito mais. Nós é que temos que nos desprender daquilo que nos prende. E quando Ele fizer o convite, irmão, a gente fala assim: estamos aqui. Não é peixe no barco que vai me agradar. O que vai me agradar é a tua presença. E se tiver um preço para isso, e o preço foi deixar o meu tesouro para trás, eu deixo. Porque você é a bênção. É sobre isso. E talvez, eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso amanhã. A gente não vai conseguir levantar da cama amanhã e falar assim: olha, Senhor, a partir de hoje. Não. É um processo. Mas se nós tivermos a consciência... A Bruna deu uma resposta para mim quando eu falei para ela hoje no carro vindo. Eu falei: Bru, por que
que Jesus não deixa a gente como a gente está nesse momento? Porque a gente estava sentindo a presença de Deus no carro, totalmente conscientes da presença, que Ele estava ali, entendendo. Sabe quando abre a mente? Quando Jesus está aí, sua mente abre e você entende o que está fazendo, o que está acontecendo. Eu falei, por que Jesus não deixa a gente assim 24 horas? Por que a gente tem que voltar ao estado normal depois? Mas eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence. Jesus disse que quando o Senhor viesse, o Senhor ia nos ensinar todas as coisas, ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ia nos fazer lembrar de todas as palavras que Ele nos disse, porque as palavras que Ele nos disse são espírito e vida. Nessa noite, nem que for por um pouco de tempo, nos dá consciência da presença. Nos dá consciência que o Senhor está aqui no nosso meio agora, numa igreja de bairro, uma igreja pequena, uma igreja modesta, mas que o Senhor em toda a sua glória e majestade nos conhece e está no nosso meio. Faz-nos ter essa percepção que faz com que todo o ambiente seja mudado, toda a nossa mente, toda a nossa maneira de funcionar muda quando temos a consciência da presença. E quando temos a consciência da presença, que o Senhor é a maior bênção, como nós cantamos, Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. No dia que nós entendemos isso que a gente canta, na sua plenitude, talvez muitas coisas vão mudar. E nós pedimos que o Teu Espírito, que a Tua misericórdia, que a Tua compaixão, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua fidelidade, que o Teu amor recaia sobre nós agora. Porque nós entendemos que por nós não temos condição de compreender. Então nós precisamos do Teu Espírito, e que o Teu Espírito possa fazer algo, ainda que não seja completo hoje, Senhor, mas faz dia após dia. Não nos deixe esquecer, não nos deixe esquecer de que o Senhor é a bênção, de que a sua presença é o mais importante, e não só da boca para fora, mas que no nosso dia a dia a gente possa perceber que sem Jesus não dá. E que nada que o Senhor faça para nós, ou que a gente ganhe, ou que a gente receba, ou que a gente conquiste, ou que a gente se realize, nada disso pode roubar do Senhor o lugar, o primeiro lugar. Então nessa noite nós oramos como igreja. Eu sei que os meus irmãos estão orando nesse sentido, eu sei que o Seu Espírito está se movendo aqui, mas nós oramos te pedindo, nos dá consciência da presença, consciência, percepção, para que quando a gente acorde de manhã, a gente já sinta o Senhor ali conosco, e a gente possa ficar mais tempo no Espírito do que na carne. Porque a carne, aquilo que a gente semeia na carne é para corrupção, mas aquilo que é semeado no Espírito, faz isso conosco, Deus. Que o Senhor seja a nossa única bênção, e que nós nunca venhamos a perder a Sua presença, e que independente das circunstâncias que vivamos agora, ou iremos viver, que nós possamos seguir o Senhor, deixando o que for necessário para trás, porque só assim a nossa vida vai ter sentido. Eu te agradeço, te louvo, te exalto junto com os meus irmãos, e honro o nome de Jesus.
Jesus.